Meu nome é Zacarias José João, sou chefe do Departamento de Estudos e Planificação no Serviço de Saúde da cidade de Maputo e estou aqui tanto para trazer o resultado do trabalho realizado a nível da Coreia do Sul no âmbito do fortalecimento da capacidade de planificação e gestão de programas. Portanto, dizer que nesta capacitação estiveram lá 14 técnicos e esta equipe foi liderada, portanto, pela doutora Paloma Maridia, e atualmente a vice-presidente, portanto, da Associação Mosqueik. Portanto, no âmbito do mecanismo de cooperação entre Moçambique e Coreia do Sul, foi realizada de 7 a 20 de setembro de 2025 uma capacitação no âmbito da gestão de programas de saúde, e esta capacitação visava, portanto, dotar os participantes de competências para a elaboração de planos de ação, portanto, adaptáveis, portanto, a um contexto como Moçambique. Em termos de objetivo desta capacitação, dizer que visava, portanto, reforçar a capacidade do setor de saúde na elaboração dos projetos no âmbito, portanto, da cooperação, portanto, COICA-Moçambique. Espera-se, portanto, que com esta capacitação haja maior, portanto, eficácia, assim como traga maiores resultados, portanto, no âmbito desta parceria. Em termos de conteúdos abordados, dizer que nesta capacitação foram abordados vários assuntos e vamos procurar resumir, portanto, esses tópicos abordados em três, em cinco. O primeiro foi a questão da planificação e gestão de programas, Programa Global de Saúde do país. Neste ponto, portanto, foi indicada a questão da necessidade de haver uma coordenação verticalizada. Isto desde o nível central, que define as políticas, até, portanto, a base que implementa, portanto, as atividades. Mas também é necessário que haja uma precisão na definição das prioridades, assim como planificação e, portanto, tem que haver também eficiência, portanto, na utilização dos recursos alocados a nível do país. O segundo aspecto é ameaças emergentes à saúde pública e resposta a epidemias. Vincou-se também aqui a necessidade do país estar preparado, portanto, em termos de resposta a tanto prováveis surtos e epidemias. Também foi debatida a questão do fortalecimento do sistema de saúde. Vincou-se a necessidade de garantir que as nossas unidades sanitárias estejam preparadas, portanto, para responder à atual demanda, desde, portanto, a questão de infraestrutura, recursos humanos, assim como devemos garantir também a capacitação periódica dos nossos recursos humanos. Também foi indicada a questão da estatística de saúde e seu uso no processo de tomada de decisões. Foi salientado aqui a necessidade do nosso país investir mais na componente de investigação, assim como nós também temos que garantir que todas as decisões sejam tanto tomadas com base em evidências, assim como os nossos estados. E também tivemos a oportunidade de elaborar três planos de ação ainda durante esta capacitação, os quais hoje iremos, portanto, partilhar nesta apresentação. Bom, durante a capacitação tivemos a oportunidade de visitar algumas instituições de referência a nível da Coreia do Sul e trouxemos de lá boas práticas que achamos que são aplicáveis no contexto do nosso país. E essas boas práticas, essas visitas, permitiram, portanto, compreender modelos de organização, monitoria e inovações aplicáveis ao fortalecimento do sistema de saúde, portanto, a nível do nosso país. Dentre as instituições visitadas, é que destacar aqui o Ministério de Segurança Alimentar e Medicamentos, Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia, Serviço Nacional de Seguro de Saúde e Serviço de Revisão e Avaliação de Seguro de Saúde, (RIR). Tivemos muitas lições aprendidas e procuramos, portanto, resumir essas lições em três. A primeira é a importância de tomar decisões baseadas em evidências. Ficou, portanto, evidente que há necessidade do país investir mais na componente de investigação, assim como é importante que nós, portanto, comecemos a tomar decisões com base, portanto, em evidências, assim como temos que utilizar os nossos próprios dados, portanto, para garantir a definição de, tanto prioridades, a planificação, assim como a definição de metas. A outra lição é a necessidade de cumprir a avaliação. Indicou-se que não basta planificar, não basta definir metas, não basta definir prioridades. Há necessidade de garantir um acompanhamento, tanto rotineiro, tanto dos nossos projetos, das nossas atividades, de modo a garantir que, em caso de haver alguma
algum constrangimento durante, portanto, a execução de projetos, possamos, portanto, garantir uma intervenção imediata para resolver o problema. Então, não podemos esperar para resolver depois. Temos que garantir fazer o acompanhamento rotineiro para, portanto, evitar, portanto, problemas futuros. Outro aspecto, outra lição é a adaptação das experiências coreanas ao contexto moçambicano. Uma das lições que nós tivemos na Coreia é que nós não podemos procurar comparar estes dois países. O contexto é diferente, desde a economia, a estrutura desse país, a evolução em termos de tecnologia. Portanto, é importante, nós escolhemos muitas boas práticas na Coreia, mas é importante levar as boas práticas aprendidas na Coreia e adequá-las, portanto, à nossa realidade como moçambicanos. E não chegarmos aqui e dizermos que não podemos fazer porque nós não temos as condições que a Coreia do Sul tem. Bom, agora vamos para o epicentro, portanto, desta apresentação. Vamos partilhar, durante a capacitação, nós tivemos a oportunidade de elaborar 3 planos de ação. O primeiro foi sobre a estratégia para reduzir a mortalidade materna e neonatal no distrito de Camagota. O terceiro foi a reputação e requalificação do centro de saúde de peito e tivemos também a apresentação da telemedicina no distrito municipal de Catembe e Canhaca. Desses 3 planos de ação, nós vamos partilhar 2 nesta sessão. O primeiro será a reputação e requalificação tanto do centro de saúde de Zimpeto, como contextualização, dizer que o Centro de Saúde de Zimpeto é uma unidade estratégica e de referência, portanto, no Grande Maputo. Esta unidade sanitária serve uma população em rápido crescimento, está localizada, portanto, próximo à Estrada Nacional número 1, também está próximo, portanto, ao maior mercado do país, que é o mercado grossista, e esses todos os aspectos, portanto, tornam relevante, portanto, a prestação de cuidados de saúde nesta unidade sanitária, ou dar mais atenção, portanto, a esta unidade sanitária. E, atualmente, o Centro de Saúde de Zimpeto enfrenta limitações significativas de infraestrutura, desde tantas limitações em termos de garantir uma manutenção periódica desta infraestrutura, assim como a insuficiência de gabinetes, também tem a questão da superlotação, degradação das instalações, insuficiência de espaços especializados, assim como limitações em termos de acessibilidade. Bom, descrevendo a situação atual do desemprego, vamos procurar resumir em 3. O primeiro, e o mais agravante, é a insuficiência de gabinetes. Nós temos um aumento muito acentuado em termos de procura de serviços, entretanto, nós temos poucos gabinetes, o que justifica, portanto, as grandes enchentes que nós temos nesta unidade sanitária. E esta limitação também em termos de gabinete esta falta de gabinetes também acaba limitando aquilo que é a abertura do novo serviço ou a requalificação do próprio centro. Também temos a questão do elevado fluxo de pacientes. Esta unidade sanitária tem uma média, portanto, de cerca de 320 a 500 pacientes por dia, o que é muito elevado para uma unidade sanitária que esperava atender cerca de 10.000 habitantes. Entretanto, esta unidade sanitária está com cerca de 20.000 habitantes, para além, tanto da população de Grande Maputo, que, dada a facilidade de chegada ao distrito, ao centro de Zimpeto, preferem vir para Zimpeto, mas também temos alguns bairros e vizinhos que também preferem ir para este centro de saúde. Mas também temos um outro aspecto, que é a relação a recursos humanos. Temos um TEPS, primeiro em relação a recursos humanos, assim como a capacitação periódica desses mesmos recursos humanos, com destaque para recursos humanos especializados ou para algumas especializações, para algumas especialidades. Em termos de estratégias de melhoria, trouxemos aqui 3 estratégias. A primeira é a questão da infraestrutura. A nossa proposta é a construção de um banco de seguros com serviços de emergência e trauma, bem como um bloco de gestão para doenças não transmissíveis. O fardo de doenças não transmissíveis tem aumentado e achamos que há uma necessidade também de dar uma atenção, portanto, a esse aspecto. O outro é a capacitação de recursos humanos. Então, aqui temos 2 aspectos. O primeiro é garantir a colocação de recursos humanos especializados e o outro é garantir, tanto a capacitação periódica desses mesmos recursos humanos. E também temos que garantir o envolvimento comunitário. O envolvimento comunitário no sentido, primeiro, de informar sobre a existência desses novos serviços, vamos implementar, assim como
sensibilizar também a comunidade para o bom uso das nossas infraestruturas. Porque um dos principais constrangimentos que nós temos a nível das nossas unidades sanitárias é o mau uso, incluindo também a questão de roubos. Então, esperamos, portanto, essa colaboração da comunidade no bom uso das nossas infraestruturas. Indo para o plano de ação específico, dividimos este plano em três. O primeiro ano, vamos garantir a construção de um bloco para o SO de adultos, sim, já temos um SO para pediatria, traumatologia e bloco para doenças não transmissíveis. E para o segundo ano, nós vamos investir mais na formação e capacitação. Primeiro, achamos que há necessidade de capacitar, fazer uma capacitação em manejo de casos de diabetes, assim como hipertensão, mas também sentimos que há necessidade de fazer uma capacitação em trauma, assim como emergências médicas. Para o terceiro ano, nós vamos investir mais nas reuniões com a comunidade, o Comitê de Saúde, para melhorar o acesso e participação tanto das nossas infraestruturas. Isso também é um ponto-chave. Um ponto-chave importante também deixar claro para o sensibilizar a comunidade, também a sensibilizar as suas próprias infraestruturas, porque essas unidades são da população, eles devem ter o bom uso. Então, este é um mapa que mostra o centro de desempenho, e com este mapa nós pretendemos mostrar e provar que temos espaço, portanto, para a construção destes blocos, uma de urgência, principalmente um bloco para doenças não transmissíveis. E o segundo plano é a implementação da telemedicina no Distrito Municipal de Catem e Canhaca. Acredito que todos que estão aqui já conhecem o Distrito de Canhaca e como Catem. É uma unidade sanitária de difícil acesso, e achamos que com a implementação deste projeto nós podemos, portanto, garantir tanto que a população que está no distrito de Canhaca tenha os mesmos direitos que nós temos aqui a nível da cidade. E destacar que a questão da digitalização é uma iniciativa que já foi abraçada, portanto, pelo Ministério da Saúde desde o ano 2017, aqui incluindo a questão da telemedicina, a telesaúde e outros sistemas, portanto, que estão na fase piloto a nível do país. Portanto, foi neste contexto que nós, portanto, priorizamos esses dois distritos, de modo, portanto, a melhorar o acesso a cuidados especializados e reduzir atrasos no diagnóstico e seguimento de doenças crônicas, como a HIV, tuberculose, hipertensão e diabetes para esses, portanto, residentes no distrito de Catende e no distrito de Canhaca. Esses são alguns problemas que nós achamos que são os que mais ocupam, portanto, a nível do distrito de Inhaca e Catende e que podem, portanto, servir de obstáculos na implementação da telemedicina. O primeiro são desafios, é o desafio econômico, uma população maioritariamente de baixa renda, e temos também a questão de infraestruturas. Tem infraestruturas limitadas, para o acesso à internet, temos zonas ainda sem corrente elétrica, então são aspectos que achamos que temos que acautelar durante esse projeto. Assim como os equipamentos, também temos de computadores e outros. Temos também a questão de escassez de recursos humanos, temos lá falta tanto de recursos humanos especializados, tanto recorrendo, portanto, aos pais gerais ou centrais, que tem que percorrer cerca de 40 quilômetros para ter acesso. E também temos a questão de doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis e não transmissíveis, assim como o sistema de informação e vigilância de saúde práticos. Em termos de estratégia de melhoria, o primeiro é a divulgação e educação comunitária. Pretendemos primeiro trabalhar com a comunidade, primeiro é informar sobre a existência, portanto, desta plataforma, segundo, a importância, e terceiro, como usar. Porque esta plataforma permite, portanto, a interação ou consultas entre o funcionário de saúde e, portanto, o técnico, assim como pode ser entre o funcionário de saúde que está na zona periférica e que está, portanto, a nível do Estado Geral do Estado Central. E temos o segundo, que é apoio e capacitação aos profissionais de saúde. Achamos que também é importante garantir a capacitação do pessoal, portanto, que está nesses centros. Temos também a questão de diagnóstico e tratamento. Este sistema permite não só o atendimento à distância, mas também partilhar os resultados, tanto laboratoriais, assim como raio-x, para, tanto, melhorar tanto a questão do diagnóstico. Será uma comunicação entre o enfermeiro técnico que está no distrito de Canhaca e o médico especializado que estará, por exemplo, no Estado Central, ou Estado Geral de Mazolândia, ou José Ramos. E também temos a terceira estratégia, que é o diagnóstico e tratamento remoto.
E também temos a questão de infraestruturas de telemedicina. Já havia salientado aqui da necessidade também de garantir uma infraestrutura na nível do distrito que responda, portanto, à questão da implementação da telemedicina. Este é o plano de implementação, portanto, deste projeto. O primeiro ano precisamos de fazer tanto o lançamento, precisamos de promover tanto este projeto, ou sensibilizar os parceiros tanto a abraçar esse projeto. Temos ainda a esperança de termos algum financiamento para materializar esse projeto. E o segundo ano, que é o ano de 2027, nós gostaríamos de colocar em prática, portanto, este projeto. E para o terceiro ano, que é 2028, gostaríamos de começar a expandir para outros distritos. Não só, nós esperamos, a nossa expectativa não é que essa iniciativa seja apenas para a cidade de Maputo, mas também seja abraçada para outros distritos que provavelmente precisam mais também que a cidade de Maputo. Já sabemos que, a nível do país, temos muitos distritos que estão a distância muito acima de 40 quilômetros. Como conclusão, dizer que a capacitação reforçou competências em planificação e gestão do programa de saúde, com potencial, portanto, de impacto sustentável no Serviço Nacional de Saúde. Os projetos de telemedicina e requalificação de centro de saúde aqui são apresentados. Achamos que será uma oportunidade estratégica para organizar os serviços de saúde da cidade de Maputo, em particular, mas também falamos do país em geral. E as iniciativas permitirão também ampliar o acesso, melhorar a qualidade do atendimento, fortalecer a capacidade técnica das equipas e promover soluções inovadoras e, portanto, sustentáveis. E para terminar mesmo, gostaríamos, como equipe, dos 14 integrantes, portanto, tiveram a vontade de estar tanto na Coreia do Sul, de interessar os nossos sinceros agradecimentos à Coreia do Sul, à COICA, ao Ministério da Saúde e a todas as instituições parceiras e intervenientes pelo apoio, cooperação e oportunidade concedida para o fortalecimento e modernização tanto do nosso sistema de saúde. Uma lição que ficou, portanto, durante esta capacitação é que é possível. Então, com esta palavra, nós levamos esta palavra como uma palavra-chave. E nós pretendemos, portanto, mudar a realidade do nosso país e agradecer também pelas oportunidades que ainda vão dar a outras equipes que, portanto, irão se integrar tanto a esta comunidade. E esta é a fototeca, e são muitos momentos que nós vivemos durante esta capacitação. E muito obrigado, Carlos Miguel. Muito obrigado, doutor Zacarias. Temos agora alguns minutos para o doutor Zacarias, para que mantenha-se aqui. Temos alguns minutos para que possam fazer algumas perguntas, alguns comentários acerca do que foi apresentado, do trabalho em peito do projeto de telemedicina, para deixar alguma dúvida, fazer alguma contribuição. Vou pedir que façamos 5 intervenções para não sobrecarregarmos o nosso apresentador. Então, ele vai poder responder depois disso, se houver mais tempo, vamos pedir mais. Positivamente a apresentação e algumas questões talvez estejam ligadas com a questão trienal das atividades apresentadas, porque muitas das vezes no nosso país o que temos como atividades de mais de 2, 3, 4 ou 5 anos é o problema de transferências ou substituição dos técnicos. E quando alguém é transferido, parece que vai com todo o seu desejo, o seu problema. Portanto, fico um pouco com essa dúvida. Será que as pessoas que designaram isto
vão permanecer esse tempo de modo, de facto, a analisar as suas intenções. Agora, desculpem, outra questão foi apresentada pelo Sr. Sigaúki, que eu interrompeu um pouco atrás, quando ele, de facto, estava falando muito sobre experiências dos que já estiveram nos cursos, o que está, de facto, a acontecer. Eu julgo que é uma questão mesmo pertinente, porque há muitas experiências em Moçambique, mas os técnicos, quando voltam, essas experiências são diluídas ou desaparecem. Portanto, eu vou dizer que apreciei positivamente o foco que ele estava a pensar ou a propor, que deveríamos, em algum momento, refletir muito sobre esta questão. Mas também a questão que apresentou o nosso MC sobre atividades que devem ser apresentadas. Uma delas é, por exemplo, ele disse que, teoricamente, ou pensa-se que vai ser a Constituição. Eu, aliando aquilo que o senhor Sigaúti falou, é porque eu não sei, já tenho visto que a Praia da Constituição tem sido alvo de limpeza. O nosso problema está na limpeza ou está nas nossas mentes? O que deveria ser feito é com os dirigentes, é com a população ou com quem? Porque por mais que dê comida a um pobre todos os dias, ele não vai ficar alegre. Preferível, talvez, lhe ensinar como produzir a comida. Então, eu estava aqui a pensar, será de fato viável limpar Costa do Sol ou reunir decisores para mudarem a mente, reunir, portanto, distribuir pessoas pelos bairros para mudar a mente, porque aquilo é resultado de uma maneira de pensar. Então, essas atividades ad hoc, vamos continuar a fazer por décadas, mas me parece que nós temos que perguntar aos coreanos como é que eles, qual é a raiz da organização deles, a raiz, a essência, por que eles se comportam desta maneira. Talvez essa experiência nos fale. O que levou a eles a serem assim? Sim. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Tânia Tembicengo, funcionária do Conselho Municipal de Maputo, responsável pela área de resiliência às mudanças climáticas, membro da Moscoita. Também congratular a todos os representantes, todos que apresentaram temas, desde a doutora Paloma, que nos deu as notas introdutórias, e congratular a todos eles. Também parabenizar o novo elenco. O nosso presidente manteve, mas percebemos que temos uma nova vice-presidente. Não sei se antes tínhamos o cargo de vice-presidente. Creio que é a primeira vez que hoje temos uma nova secretária. Parabenizar a todos eles. Dizer que a questão que eu trago, ou a inquietação, a primeira é em relação aos critérios de escolha dos locais de intervenção da Moscoita. A doutora Paloma falou em algum momento que temos uma espécie de
desinteresse dos membros da MOSCOICA sobre as atividades da MOSCOICA. Então, talvez a questão mesmo de transparência, percepção sobre como é que se escolhe os locais, os beneficiários, as próprias atividades, como é que são escolhidas, em que âmbito, quem pode ou não participar, se somos todos. Gostaria de ficar clara sobre essa questão. E não posso me deixar alheia à questão que levantou o colega que me antecedeu, quando falou da escolha da Costa do Sol para uma atividade de limpeza. Realmente é o que eu tenho percebido, que nós nos limitamos a desenvolver campanhas de limpeza. Será que esse é o problema da cidade de Maputo, do município de Maputo, ou o problema é cultural? Enquanto o colega falava, recordou-me de uma aula que eu tive em 2008 com o professor catedrático Manuel de Araújo, que ele dizia que o problema da cidade de Maputo é um problema de ruralização dos espaços urbanos. A cidade de Maputo é um local de convergência de culturas. Então, ele explicava que o problema de lixo na cidade de Maputo é cultural. Não é uma questão que vamos trabalhar anualmente com campanhas de limpeza. Por que não campanhas de sensibilização ou conscientização da própria comunidade? Nós, como município de Maputo, temos esse tipo de experiências, talvez podemos partilhar. Temos uma experiência que a cidade de Maputo tinha registro de muitas mortes por descargas atmosféricas. Nós fizemos um trabalho, desenhamos cartazes em que a própria comunidade desenhou como município de Maputo e fizemos um sistema de sensibilização, tipo, usávamos réplicas, ensinávamos ao secretário do bairro, ao chefe do quarteirão e ao chefe de 10 casas que mensagem transmitir à comunidade. Então, aquela mensagem chegou até o último município da cidade de Maputo. Fizemos essa campanha em 2 anos, 2021 e 2022. Hoje, a cidade de Maputo tem 0 mortes por descargas atmosféricas. Então, Voy al mercado, talvez ¿necesitas algo? partilhamos essa Necesito experiência darle un propósito a mi com a vida, Moscoita, eu como algo membro que le posso dé partilhar. sentido a mi E existencia. podemos trabalhar na questão mental, cultural da comunidade. Muito Que me obrigada. devuelva la plenitud a mi alma. Necesito estar en comunión con el todo. Muito bom Espiritualidad dia, meu nome é Dr. Américo Mar, do Ministério da Planificação, membro da COICA. Bom, primeiro, dar boas-vindas we are ready. aos colegas de We saúde. are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are E pela apresentação aqui partilhada. Mas como membro, há um mal que me pareceu que não foi destacado nesta apresentação. Falamos da necessidade de infraestruturas, sim, é correto. O pessoal mais qualificado, com a formação adequada para o setor, sim, é correto. E temos muitos mais problemas, mas há um problema de destaque que nós temos, que eu acho que, na minha contribuição, devíamos começar a refletir, buscar experiência na qualidade dos serviços prestados. Há muitos problemas que nós temos na saúde, mas agora reclama-se muito a qualidade dos serviços prestados. Que contribuição estes colegas recém-chegados podem trazer para melhorar este ponto da qualidade dos serviços prestados? Muito obrigado.
tivesse o que eu tenho, nem irias trabalhar. Você tem? Preguiça. Bom dia. Meu nome é João Monteiro. Eu não estudei na Coreia, mas participei de alguns programas. Búfalo albino virou celebridade em Bangladesh por lembrar o presidente Donald Trump. O animal de 700 quilos ganhou um apelido por causa da pelagem loira e do topete pra lá de diferente. O dono disse que a fazenda virou um ponto turístico e recebe visitantes todos os dias. O animal recebeu o nome de Donald Trump para manter o visual impecável. O búfalo toma 4 banhos diários e ainda passa por escovação. Nas redes sociais, o búfalo já é tratado como uma verdadeira estrela. O dono garante que a única coisa que os dois têm em comum é mesmo o cabelo. E quem entra na vida militar tem que perceber que a partir do momento em que entra e jura, deixa de ser igual aos outros. Faz referência ao Centro de Saúde e Desemprego. Já ouvimos muitas histórias, mas penso que a componente humana deviam apostar mais na capacitação. E este centro de saúde ser um exemplo da humanização do serviço de saúde. Vão colocar máquinas, vão colocar tudo, mas não serão suficientes enquanto o comportamento for o mesmo. A segunda questão é o que apresentou o Dr. Sikauki. Falou sobre a juventude, quando volta dos países, para Moçambique, deve abrir empresas, deve ser empreendedores. A Coreia, pela experiência que tenho, tem quase uma história semelhante à de Moçambique. Temos a situação dos Magermans, eles também enviaram pessoas para a Alemanha, mas souberam aproveitar o que esses indivíduos foram aprender na Alemanha. Nós fizemos ao contrário. Meus senhores, aqueles que nós chamamos de Magermans são técnicos mais que qualificados do que alguns que nós temos hoje. A terceira questão já foi referenciada, mas penso que é importante revisar. Tem a ver com a escolha das atividades da COICA. Limpeza. Penso que não é necessário limpeza. Eu quero dar um exemplo. Todos nós, ou alguns de nós, viemos do campo. A primeira atividade que ocorre no campo, às 4 da manhã, é a limpeza do seu quintal. Isso é infalível. Hóspede como não, se é hóspede no campo, o primeiro barulho que há de ouvir é de limpeza, 4 da manhã. E nós aqui na cidade acordamos às 7. Então, a sensibilização, a questão de mudança de mentalidade e atitude do moçambicano é importante. Nada valerá a pena se não olharmos para a mudança da mentalidade. E já que estão a falar de saúde, eu vou dar um exemplo do que nós passamos nas clínicas nos outros países. O tratamento que nós atendemos, em algum momento, em jeito de brincadeira, até dizemos, mas essa enfermeira não está apaixonada por mim? Não. É o atendimento que eles sabem que devem dar a um paciente. Nós não, fazemos ao contrário. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Antes de mais, gostaria de agradecer pelas contribuições e questões aqui colocadas. As questões estão divididas em dois. Tem algumas que são específicas para o grupo que esteve na Coreia no ano passado e algumas que são específicas também para os que estiveram tanto em grupos anteriores. Portanto, acredito que para essas questões o doutor Bento vai apoiar. Mas como foi um grupo de 14 integrantes, com a permissão da nossa líder, eu vou passar a palavra para que possam começar com as respostas. Obrigado.
Sobre a pergunta relativa ao fórum para poderem contribuir sobre as atividades, o famoso fórum, esse fórum, e nós temos conduzido reuniões mesmo para nós temos reuniões que nós fazemos para permitir que os membros possam contribuir, mas uma das coisas que nós notamos é que às vezes os membros não participam dessas reuniões. E é um dos pontos que foi levantado, e daí que achamos que um dos problemas para não participarem, para darem essas ideias, é que a comunicação talvez não chegue. Criamos, então, o grupo do WhatsApp para permitir que consigam ter mais proximidade para deixar essas contribuições e tudo, mas nada nos impede de, no lugar de nós fazermos a coleta de lixo na Catembe, de fato, nós podemos conduzir uma campanha de sensibilização. Mas é aí onde nós precisamos dessas mentes que foram melhor instruídas, que tiveram a experiência da Coreia e de outros países, que perceberam que lá não existe lixo. E as pessoas carregam o seu lixo na sua sacola e não consigo até encontrar uma lata de lixo ou entregar em casa. Não é a chama da unidade que vai unir os moçambicanos. A primeira condição para unir moçambicanos é a inclusão na sua oportunidade, em que um servidor público, numa reunião partidária, consegue ter 1 milhão para comprar uma camiseta, quando alguém identificado como o partido que governa tem que responsabilizar politicamente. Por exemplo, não pode ter Muito obrigada. Chamo-me Ermelinda. Não é a chama da unidade que vai unir os moçambicanos. A primeira condição para unir os moçambicanos é a Faço inclusão parte do na sua grupo que esteve na Coreia com o Dr. Zacarias no ano passado. Colhemos muitas experiências lá e, falando um pouco desta parte que tem a ver com a área de saúde, dizer primeiro que estes dois distritos, o distrito da Catembe, assim como o Centro de Saúde do Zimpeto, fazem parte da área de saúde do Hospital José Macambo. E temos muito interesse, sim, que estes projetos, depois de serem aperfeiçoados, depois de serem apresentados mesmo lá na Coreia, nós estamos esperançosos de que os dois projetos consigam acabar. A Queria também primeira falar um pouco em relação à questão da humanização nas nossas unidades sanitárias, que costuma ter um calcanhar de Aquiles. A questão da humanização nas unidades sanitárias tem a ver com a humanização da população geral. Cada um de nós vai fazer a sua parte. Nós, como setor de saúde, também estamos a fazer a nossa parte, mas não podemos ficar impedidos de avançar com alguns projetos, como, por exemplo, este do Centro de Saúde do Zimpeto, em que, uma vez ele modernizado, vai ajudar a maior parte da população, não só da cidade de Maputo, como da província de Maputo. Portanto, este é um centro de saúde que tem uma avalanche muito grande de utentes, em que uma modernização vai ajudar. É verdade que nós vamos caminhar em paralelo com esta questão da humanização das unidades. não há nada de errado. Mas não podemos só nos cingir nisso. Vamos Ajudar. avançar com base Mas nas ninguém experiências toma que o lugar nós de Deus. tivemos nos outros Aqui países. está como mudar uma Era mais ou braçadeira de menos distribuição isso. sem perder o Em relação à ajuste do questão da motor. A maioria dos mecânicos vai te dizer nós que é agora temos impossível poucos fazer sozinho, técnicos mas esconde que de tem uma saúde. técnica muito simples. Com Eu aquela mostro para você. medicina, Primeiro nós passo, você pega um talvez em tempo cortador, real corta a a gente braçadeira conseguia velha no sentido do resolver comprimento, alguns exatamente problemas no meio, pega de duas forma faixas rápida, finas que ficam sobre sempre no lugar diagnóstico, nos sobre polias. A conduta, cunha está mesmo que intacta. estejamos Segundo, longe, você remove olhando gentilmente para apenas metade da braçadeira, a outra centro de saúde metade deixa Canhoca, exatamente onde está nos polias no lugar. E é aqui que o aparece centro toda de a saúde da genialidade dessa Catembe. técnica. Essa Portanto, faixa restante nós mantém podemos o alinhamento trabalhar e melhorar a condição de vida dos nossos utentes. Obrigado. Muito obrigado pelas
contribuições. Dizer que isto não é o final. Nós ainda teremos um intervalo em que podem sempre interagir com os membros que deverão a fazer as apresentações e, acima de tudo, nós somos Moçcoica. Então, essas questões não devem parar nesta sessão. Podemos interagir diretamente e através da nossa comunidade com aqueles que fizeram a apresentação sobre os pontos. Eu também tenho minhas opiniões e minhas sugestões que vou direcionar diretamente ao grupo. Então, façam o mesmo. Ah, vamos fazer, então, um pequeno intervalo e nós voltamos com a apresentação do projeto da PEN.